Fala, tudo bem? Se você caiu nesse vídeo é porque você quer aprender como criar seus próprios games sem digitar uma linha de código, não é isso? E o que é que você vai aprender? Seria o quê? Como tirar suas ideias do papel, né? Se o seu objetivo é esse, você tem muitas ideias de games, mas não consegue transformá-las em jogos, né? E ainda mais com esse método, você vai aprender a criar esses jogos 5 vezes mais rápidos do que as ferramentas e os métodos tradicionais. Então vamos lá, o que é que você vai aprender nesse vídeo de hoje? É o método que eu chamo de TVG, né? Que é o método que eu uso, que é o Tudo Vira Game. O que seria isso? Fala rapidamente. Você tem uma ideia sobre qualquer tema que seja e você quer transformar aquilo em game e com esse método você tem o guia para que aquela sua ideia ela se transforme em um game, beleza? Mais na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre o método. Vamos ver também. Você vai saber como eu descobri, né, esse método, essa forma de fazer e como eu faço, né? Eu vou falar para você como eu consigo fazer isso, beleza? Outro ponto que a gente vai abordar é o que é possível e o que não é possível fazer, né, com essas ferramentas de criação de jogos e com esse método. E alguns exemplos de games que foram criados dessa forma. Eu vou mostrar aqui alguns games que eu fiz e que outras pessoas também fizeram. E como você pode fazer, né? Não é apenas como eu fiz, como as pessoas fazem. Eu vou dar essa informação de como você também pode tirar suas ideias do papel e transformar em jogos, tá bom? Vamos seguindo. Então, primeiro, para quem é, né, essa aula de hoje? Essa aula de hoje é para aquela pessoa que quer. Se você quer criar games e não sabe por onde começar, né, essa aula é para você. Se você já tentou criar jogos, né, em algumas outras ferramentas, utilizando métodos que você perdia muito tempo programando, né? Se complicou muito na questão de criar, de aprender uma linguagem de programação, de passar horas e horas programando para que o seu game fizesse tipo uma ação simples, né? E então, se programar para criar games não é para você, né? Então esse vídeo de hoje é para você, tá bom? Se você tem esse problema com programação e quer uma coisa mais prática, esse vídeo também é para você, beleza? Outra coisa, se você tem muitas ideias, né, e não consegue pôr em prática, né, você é uma pessoa criativa, né, que percebe mecânica de jogos, ideias de jogos, temáticas, né, até que possam até viralizar, mas você não consegue transformar aquilo em game, né, já pensou até em terceirizar, contratar um freelancer, alguém para fazer um game para você, né, tem muitas ideias e você não consegue criar os seus jogos, esse vídeo de hoje é para você também, tá bom? E também para aquela pessoa que ela sabe temas legais, mas o que? Falta criatividade para transformar em games, né? Que é um pouco parecido com o item anterior, mas é diferente. Aqui você tem os temas, mas na hora de transformar aquele tema em game, às vezes você até já é uma pessoa que desenvolve jogos, mas não consegue criar uma história, criar elementos, criar uma mecânica divertida, né? Essa aula aqui também é para você, tá bom? E também, se você deseja ter uma renda extra com jogos, né? É possível ter essa renda extra desenvolvendo games. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E para você que é prático, né, e quer publicar seus games rápido, né? Que você também pode ser usuário de outra plataforma, mas um cliente contrata você para fazer um game web, você passa muito tempo utilizando ferramentas com muita programação, muito complexas, passa meses para entregar um jogo, até anos, né? Ou seja, se você quer mais praticidade, se você quer ter a sua ideia, já colocar em prática um MVP, né? Que é um mínimo projeto viável para você testar. E esse vídeo também é para você, né? Se você é uma pessoa prática, tá bom? E para quem não é isso? Ou seja, quem deseja aprender uma linguagem de programação, né? Então, nessa aula, a gente não vai tratar sobre nenhuma linguagem de programação. É como eu digo, nossas ferramentas de criação de jogos, você não precisa digitar uma linha de código, né? Então, se você
quer aprender alguma linguagem de programação para criação de jogos, essa aula não é para você, tá bom? E dando continuidade, pessoal, seguindo o nosso método, você é capaz, no mesmo dia, você ter a sua ideia, desenvolver a mecânica, desenvolver o seu jogo e publicar. Para alguém jogar, para você jogar, para os amigos testarem. Então, isso no mesmo dia, né? E eu sei que, assim, pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu digo a você, é verdade, porque eu já fiz isso, né? E diversas pessoas fizeram também e fazem todos os dias, né? Vou mostrar aqui a vocês alguns dos. Esses são apenas alguns dos jogos que eu já criei, né? Utilizando esse método. Temos aqui jogos educativos. Esse aqui é um jogo infantil, né? De você montar a questão da comida, os pedidos, né? De comida, tipo simula um restaurantezinho. E o que eu falei de fazer e publicar no mesmo dia, a liberdade que dá para você tirar suas ideias do papel é muito interessante, porque, um exemplo, esse aqui, pelo meu sotaque, você vê, né, que eu sou nordestino, esse bonequinho aqui, que eu quis fazer, um exemplo, um herói que fosse uma temática nordestina, né? Fiz e publiquei. Esse outro jogo, o meu irmão tem uma empresa de animação de festas, e esse personagem aqui, ele é o palhacinho que é símbolo é o mascote, né, da empresa dele. Eu fiz um game de plataforma com os elementos da empresa do meu irmão, né? Fiz um de atirador de facas, pronto, e tinha um aqui que estava bem em moda na Play Store. Eu copiei, né? Eu imitei a mecânica dele, eu vi como funcionava, copiei aquela ideia, fiz a minha versão, criei até alguns elementos a mais. Temos educativos. Esses dois aqui que são bem interessantes. Um foi um game que eu criei, acho que em 2 dias ele já estava publicado, um dia, dois eu acho, que foi do Gordinho Jaguatirica, que é até um meme na internet, que tinha um gordinho que o pessoal fazia uma dublagem dele, que era bem engraçado. Tive essa ideia, publiquei esse game, né, do meme, utilizando uma mecânica de jogo simples, né, mas bem divertida. E esse aqui é um dos casos que a gente vai até abordar nesse jogo, é o Papa Capim dos Meus Sonhos. Não sei se você até já pode ter jogado ele. Ele é foi um game meme também que eu tive a ideia de criar. E ele teve um sucesso bem interessante. Beleza? Então, todos esses jogos foram publicados de forma rápida, assim. Tive a ideia, organizei e publiquei, tá bom? Sem muito moído. E eu sozinho, tá, pessoal? Outra coisa também aqui bem interessante, que facilita. Esses jogos aqui são jogos educativos que eu criei para os meus filhos, né? Um deles tem atraso na fala, aí a fono dele, a fonoaudióloga, passou alguns exercícios, né, num caderninho de papel, né, que ele fazia, e eu peguei aquela ideia do caderninho e transformei no game, né? Que essa aqui era a palavrinha alvo. Por que alvo? Que eram as palavrinhas que ele tinha que treinar, né? Então eu criei isso aqui, as palavrinhas com P, né? Peixe, polvo, picolé. Então quando ele tocava no tablet, na figura do peixe, aí falava peixe, pedia para ele repetia, e assim ia praticando. Mesma forma, esse aqui de baixo também, aviãozinho da fala. Era para ele praticar esses exercícios aqui com a linguinha, né? Para facilitar. E quando ela passou o exercício, e também em um material físico, né, impresso, eu no mesmo dia transformei no game e já fiquei praticando com ele em casa. Inclusive tem um site, eu publiquei esses jogos para pessoas praticarem, né, com seus filhos gratuitamente. Criei vídeos ensinando para as pessoas fazerem também esses jogos. Aqui é um de pareamento, aqui é um de alfabetização, né, as letrinhas que iniciam os animais e tal. E ensinei como fazer também, né? E tudo isso rápido, pessoal. Ou seja, teve um exercíciozinho que ela passou, eu criei o jogo, esse aqui eu criei também. E esse aqui foi por minha conta, nesses outros dois também. Mas só você ver, você tem a ideia e já coloca em prática. E colhi até uns feedbacks, melhorei depois, tal, mas é muito prático. Você tira literalmente, né, as suas ideias da cabeça, do papel, sai do papel e vai para o game, beleza? Aqui é o meu Instagram, né, JLab Games, e aqui algumas postagens aqui, ó, meus filhos jogando, né, o joguinho dos números. Aqui o do aviãozinho da fala. Aqui também aprenda a fazer, ó, esse aqui é o vídeo que tem tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu ensino como é que você faz esse joguinho. Depois que eu fiz com meus filhos, eu fiz um game ensinando. Aqui, ó, uma pessoa já
que nos acompanha nas redes sociais, ela já fez o jogo também, acompanhando a aula, fez na versão dela, pode ver, com o aviãozinho dela, nuvem e tal, as boquinhas diferentes da minha, até melhor, né? Ou seja, acompanhando as aulas, os seguidores conseguiram também fazer os jogos, aqui comentários. Então isso mostra, pessoal, assim, como abre a mente, né? E você pode tirar a sua ideia do papel e já colocar em prática, sem precisar de uma equipe, de pessoas para contratadas, não. E muitas aqui a gente faz com imagens gratuitas, pegas na internet, também tem muitos locais que disponibilizam gratuitamente. Dá para você fazer muita coisa, tá bom? Vamos em frente. Pronto, aqui é o comentário, né, da seguidora que acompanhou a aula e conseguiu fazer o joguinho também, rapidinho, rapidinho. Ela botou aqui, ó, boa noite, seguindo o curso e montando a minha versão, muito obrigado. Ou seja, eu fico feliz demais em que as pessoas também, ó, estejam acompanhando e conseguindo fazer, né? Devido à facilidade. Isso aqui, se eu não me engano, era uma professora do ensino infantil que postou isso aí. Ela fez para as crianças dela, que ela dá aula, né? Crianças especiais. Aqui outros comentários. Minhas atividades eram bem simples, sem efeitos, mas com iniciativas iguais à sua, tenho aprendido mecânicas que deixam os jogos mais interessantes para os alunos. Claro, a criatividade e a experiência de sala de aula ajuda muito. Isso, que é outra professora, né? Obrigado por contribuir. Então, pessoal, ou seja, essa ferramenta possibilita, né, que você faça muitas coisas. Ó, bom dia, esse detalhe fazem diferença no entendimento de como a ferramenta funciona. Você é muito claro nas explicações e tal, que são pessoas que nos acompanham nas redes sociais, tá bom? Aí você pode estar pensando, ah, mas tá bom, essas pessoas aí podem entender de programação e tal, mas eu digo, elas não entendem de programação. E eu digo, não, mas você, Leno, você entende, você é programador, alguma coisa. Aí eu digo, não sou programador também. Inclusive, algumas experiências que eu tive com programação, né, a tradicional, uma disciplina que eu paguei na universidade, muitos anos atrás, era, o trabalho final era você fazer um jogo, um game, né, era Batalha Naval, né, na linguagem Pascal, uma linguagem bem antiga. E, meu amigo, eu dei nó, enrolei, não consegui. No final entreguei, mas fiz uma gambiarra para poder ver se tirava pelo menos o 7, né? Foram meses tentando, era em dupla, eu e outro amigo meu, a gente quebrou a cabeça, mas assim, para fazer um jogo, questão de muito complexo, né? E olha que o jogo era assim, ó. Esse aqui não é o que eu fiz, não, mas eu até procurei na internet e vi ah, um em Pascal também. Aqui as colunas, né? Aqui o símbolo dos porta-aviões é o PPP, o cruzador, o CCC, e assim vai. E você, quando ia atirar, você dizia um exemplo, B5, B5, aí digitava B, digitava 5, Enter, para poder tentar destruir o do inimigo. Então, assim, uma coisa muito trabalhosa, e o que saía era isso. Então, aquele meu sonho de construir jogos, depois que eu passei por essa experiência, eu fiquei muito triste e realmente deu uma parada grande, né? Interrompi aquele sonho, que eu sempre gostei muito de jogar, mas eu vi aquele trabalho que eu tive para no final ficar uma coisa parecida com isso, eu quase que desisti. Aí, anos depois, eu 2016, eu acho 2015, eu comecei a pesquisar novamente, mas assim, muitas ferramentas que necessitavam aprender uma linguagem de programação, né? Seja C Sharp, Java, outra, tem várias outras ferramentas que você tinha que ter a programação. E outra coisa, e você perdia um trabalho gigante para fazer algo simples. Um exemplo, se eu tinha um bonequinho que quisesse que ele pulasse, andasse, tipo um Super Mario Bros. Eram páginas e páginas de código. E se você esquecer, quem já tentou programar sabe, esquecer um ponto e vírgula desse, ou uma linhazinha, qualquer símbolozinho desse, meu amigo, pode dar um bug no seu game que, até para você descobrir o que foi que aconteceu, é nó, né? Então isso aí, além de não ser prático, desmotiva bastante, né? E até para quem consegue fazer jogos com isso, quando vai fazer uma atualização, um usuário sugere que seja feita uma mudança, tá? Você quer fazer uma melhoria, você tem um trabalho grande para implementar o código, saber onde você vai mexer isso aí. Então, mais uma vez, eu me animei, fica rico, fica pobre, né? Quando eu
disse, não, passaram alguns anos, deve ter ferramentas boas, realmente tem, mas assim, muito complicado, e eu sou muito prático, não me atraí por essas ferramentas. Aí fui procurar outras ferramentas, né, que fosse algo mais prático, né? E aí eu vi que existiam ferramentas no code, né, que são ferramentas que não usam código, você não precisa digitar o código, né, para poder fazer as suas aplicações, né, os seus jogos, que é o chamado também desenvolvimento visual. No caso é aquele velho clica e arrasta, né? Você arrasta, solta, você arrasta um objeto, solta em um local, cria um botão, cria o cenário com esses movimentos de clique e de arrasta e solta, né? O desenvolvimento visual. Então aí já facilita bastante. E é também chamado de RAD, né? Em inglês deve ser RAD. Meu inglês, pessoal, não é bom para dizer que é péssimo. Aí para você ver também que não precisa aprender inglês para criar jogos. E vamos lá, esse RAD é o que? O desenvolvimento rápido de aplicações, né? O chamado. Ou seja, então, quando eu vi essas características, é tudo que eu queria, né? Uma coisa que não precisasse programar, fosse um ambiente visual, né? E que me proporcionasse resultados rápidos, né? Para não desmotivar e você concluir os jogos. Aí foi que eu me interessei e pesquisei várias, né? Ferramentas no code também tem várias. E aí o jogo virou, né? O jogo virou para mim, porque eu vinha daquelas decepções, né? E quando eu vi que existiam essas ferramentas, a minha mente abriu para um mundo, né, de possibilidades. Aí o meu primeiro game, né, como eu disse, eu fiz para o meu irmão, né? Esse foi o meu primeiro game. Tem aqui o personagem, que é um palhacinho, aqui isso é uma dentadura, aqui é uma muriçoca, um mosquito da dengue. Então, assim, você cria da sua imaginação, tudo vira game. Como é que uma dentadura vira um inimigo? Mas tem um contexto. Essa dentadura, meu irmão fazia uma brincadeira na animação de festa que usava uma dentadura. Então tem todo um contexto, né? Ou seja, o game você faz o que quiser. O game é meu, eu consigo criar, eu faço o que eu quero, né? Então, a liberdade que me deu foi gigante, né? Esse foi o primeiro game que eu fiz. Aí fiz um outro game, que foi o que eu mostrei do Papacapim, que ele viralizou bastante. Não sei se vocês lembram do meme, mas eu vou mostrar mais na frente, só pra gente comentar. Aí, pessoal, a inspiração foi esse rapaz aí. Deixa eu soltar o vídeo aqui pra vocês verem. Opa, pacapim do meu sonho. Ué, só porque eu pensei que ele ia deixar eu Hum. passar vergonha, mas eu já vi que ele não deixa não, porque ele sabe, papai. É muita alegria. Então é isso, pessoal. Esse foi o meme, né, que eu assisti. E na hora eu pensei, rapaz, dá pra criar um game em homenagem a esse cara aí, que ele é muito engraçado, né? Até hoje ele faz sucesso, mas assim, teve o auge dele. E quando eu tive essa ideia, eu peguei os elementos do jogo, né, que a gente teve no nosso método, e criei um jogo bem divertido que viralizou bastante. Aí, pessoal, o game ficou assim. Ou seja, eu tive a rapidez de pegar esse meme, me inspirar, né? Utilizei o método, criei esses elementos aqui, todos relacionados aqui, o papacapinha, aqui a música, a nota musical, que é a melodia, e criei esse game. E fui a primeira pessoa a publicar o game do Papacapim, né? Então, essa rapidez que o método e as ferramentas no code proporcionam, que fez com que esse game, né, fosse publicado no tempo certo, né? Publiquei apenas com uma fase e o game viralizou e muitos comentários a gente teve, né? Toda hora recebendo comentário, notificação. E a gente foi pegando esses comentários, eu peguei e implementando. Uma pessoa comentou, tá, é muito legal, muito divertido, pena que só tem uma fase. Aí, opa, aí já peguei essa ideia, criei outra fase e já publiquei à tarde, né? De forma simples. E foram passando várias dicas e eu fui melhorando a jogabilidade e tudo. Então, cadê? Passei uma mais. Então, temos aqui, ó, a, a diferença da primeira, né? Uma fase, é a mesma fase, mas adicionei alguns itens, ó. Criei uma, uma moeda, né? Que eu chamei de Papacoin, que podia comprar itens dentro do jogo, bonés e tal. Criei também uma pontuação para as moscas, né? Cada vez que ele pegava as mosquinhas e ia contabilizando, criei um ranking de moscas capturadas. Criei aqui, ó, é tipo um repelente,
né? Foram até ideias que foram surgindo, que quando eu acionava esse repelente aqui nesse botão, quando a mosca me atingia, eu não perdia uma vida. Criei o spray mata-moscas, que você comprava com as moedinhas, né? Papacoin. Que aí você poderia matar as mosquinhas com spray também. E assim, fui melhorando o game. E todas essas mudanças, bem dizer, todo dia eu fazia uma nova atualização. E sem sofrimento, porque iam surgindo novas demandas, novos comentários, eu modificava, subia a atualização, o pessoal gostando e o jogo foi sempre tendo engajamento, né? Então imagina se fosse um sistema bem complexo de programação, tal, para você fazer essas melhorias, né? Quando eu fizer essa melhoria, o pessoal já não ia estar nem mais jogando, né? Então, isso que facilita bastante também a questão desse método, né? Porque você pega os feedbacks e vai melhorando seu game de forma simples, né? E com isso também, o que é que aconteceu? Foi ganhando o quê? Tendo uma rendazinha com a Ads, o AdSense, né? Com anúncios nos meus jogos, colocando anúncios. Trabalho de freelancer, né? A pessoa via um jogo meu e queria pedir para eu fazer um jogo para a empresa dele, para a escola dele, ou para o site dele, né? E também venda do game, né? Você pode, pessoal, com essa ferramenta você faz o jogo e, e pode vender esse código, né? Em dólar, tem sites estrangeiros que você coloca para vender e você vende em dólar, né? Como por exemplo aqui, um joguinho educacional que eu botei bem simples aqui, de Animais da Fazenda, né? Aqui, eu vendo o código HTML e o código do jogo, né? Aqui, ó, US$ 22, US$ 22, né? Joguinho da memória sobre o coronavírus, ó, quando chegou o corona, fazer um jogo, fiz também, outro joguinho educativo. Então, tudo isso você tem como até ter uma renda extra, tanto com AdSense, como você fazendo jogos para outras pessoas ou empresas, como também vendendo seu código ou seu jogo para o mundo todo, né? Então, facilita bastante. Você pega um tema da atualidade, eu já fiz jogo da Copa do Mundo, de Olimpíadas, tudo, faz um joguinho, publica, vende bastante naquele período, e você tem essa facilidade, né? E a questão dos games educacionais, como eu já falei, né? Você pode criar um site para publicar seus jogos educacionais, ganhar com anúncios, vender produtos, né? Todas essas opções. E como eu disse, assim, tive uma ideia, já construí um jogo, tive outra ideia, construí. Tudo isso facilita bastante, né? Abre um leque grande de opções. E aí você pode perguntar, né? E afinal, que ferramenta que você usa, né? Aí eu digo, pessoal, ferramentas são essas aí. São o Construct 2 e o Construct 3. O Construct 2 foi a ferramenta que eu comecei, que eu aprendi, né? E você, por quê? Porque já que já tem a 3, eu não uso só a 3, uso só a 2. Porque na versão gratuita do Construct 2, você tem uma gama de opções que você utiliza de forma bem completa, né? Você, inclusive, publica até seus jogos para a web, né? Fazendo jogos no Construct 2. O Construct 3, ele tem diversas funcionalidades, né? E você já exporta nativo para Android, iOS, diversas outras plataformas, né? Na versão paga. Mas o bom, se você não quer fazer nenhum investimento, começando logo pelo Construct 3, você pode começar pelo Construct 2, que o seu aprendizado no Construct 2, quando você quiser ir para o Construct 3, quando você já tiver uma renda vendendo seus jogos aqui, no Construct 2, por exemplo, você vai fazer a assinatura do Construct 3, porque o conhecimento é o mesmo, né? O que você aprende programando aqui, a questão dos eventos, fazendo os jogos, criando a lógica do clique e arrasta, tudo, você vai utilizar aqui também, beleza? Então, por isso que eu utilizo as duas, tá bom? E quais as vantagens? Primeiro, são ferramentas bem intuitivas, como eu disse, é o clica e arrasta, né? Você vai sempre fazendo as lógicas, clicando, arrastando, soltando, é bem intuitiva. Ela tem muitas coisas já prontas, são funções, plugins, efeitos, comportamentos, que você faz muita coisa de forma simples, pessoal, até com um clique. Um exemplo, se você quer que o joguinho do Super Mario, por exemplo, você tem lá, tem um bonequinho, o Super Mario, ele anda para um lado, anda para o outro, se abaixa, pula, não é isso? Pronto. Se você quiser que
um herói seu, um personagem do seu game fique com essas características, a única coisa que você tem que fazer é o quê? Seleciona esse objeto e clica para adicionar o comportamento dele de plataforma. Somente isso. Porque o quê? O Super Mario é um jogo de plataforma, né? Que ele vai pulando aquelas plataformas. Então, quando você faz isso, automaticamente, se você apertar a seta para a direita, o seu heróizinho vai andar para a direita, se apertar para a esquerda, apertar para cima, ele pula. Tá? Então, coisas em que em outras ferramentas você teria que programar páginas e páginas de código, aí não. Você clica e diz, ó, esse objeto eu quero o comportamento plataforma para ele. Pronto. Ele já vira um bonequinho plataforma. Beleza? Então, tem essa grande vantagem aí. Outra situação que é muito vantajosa, a comunidade. A comunidade que faz jogos no Constructor ela é gigante, né? E ativa. Você tem grupos, tem sempre material, novas postagens, novos jogos, o pessoal troca muita ideia, né? Tanto no Brasil como no mundo todo. Então é uma comunidade grande e ativa. Outra coisa, para você ter um exemplo, mais de 50% dos jogos que estão atualmente no site agora travou. Congregate, isso. Eles são feitos em Construct 2 ou 3. Ou seja, de todas as game engines, né, que são as ferramentas de criar jogos, metade dos jogos lá são feitos em Construct. E esse é um site muito conhecido, que tem milhares e milhares de jogos, né, que são feitos por desenvolvedores do mundo todo. Então, metade é feito no Construct, beleza? E como eu já falei, a questão versão gratuita é bem satisfatória, né, principalmente do Construct 2. E isso facilita bastante, ou seja, sem você gastar nada, você já pode aprender a fazer seus jogos e publicá-los, colocar na web para o pessoal jogar e tudo mais. E se restou ainda alguma dúvida se a ferramenta é boa, né? Empresas como Netflix, Cartoon Network e essa aqui, a VIX, utilizam para fazer jogos para alguma de suas plataformas, né? Então, empresas grandes utilizando também, né, você vê que não é uma simples ferramenta de desenvolvedor indie, né? Ela é bem robusta e bem prática, que é o que grandes empresas buscam atualmente, né? Praticidade, né? De fácil atualização, não é coisa demorada, quer colocar no ar logo e só clicar e colocar no ar, beleza? Pronto, pessoal. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da interface do Construct, para você ver como ele é intuitivo e bem simples de mexer, tá bom? Essa aqui é a interface do Construct 2, né, que você instala no seu computador. É bem simples e com o tempo você vai se familiarizando, beleza? Você vem aqui, ó, em File, New. Você vai criar um novo arquivo. Vamos criar aqui, ó, um novo projeto em branco. Open. Pronto. E aqui você tem a área onde você vai trabalhar o seu game, que é essa folha em branco, né? E se você ver aqui esse pontilhadozinho vai ser o tamanho da sua tela. E tudo isso você pode configurar. Como eu vou só mostrar aqui em interface, a gente tem outros vídeos, né, aulas que a gente mostra bem detalhado isso aí, mas aqui é só para você conhecer a ferramenta, beleza? Então vamos lá, inicialmente vamos, para não deixar tudo dessa cor, vamos criar um fundo. Ó, clica duas vezes, aqui fora, ele já aparece aqui diversas opções, já prontas, como eu falei antes, né? Ó, pra você utilizar no seu game. Então vamos utilizar essa aqui, ó, Tiled Background. Clica duas vezes, eu vou clicar. Pronto. Aqui tem tipo um paintzinho que você pode ou pintar, você pode aqui adicionar uma imagem aqui também, uma imagem já pronta. Mas aqui pronto, como eu fiz no meu curso da Universidade Batalha Naval, eu vou fazer tipo um cenário de um mar aqui, bem feiozinho. Mas só mostrar a vocês. Aí ficou feio demais. Deixa eu aumentar aqui para 20 o tamanho do... É só pra gente ter uma ideia, pessoal. Faz de conta que isso aqui é um mar. Horrível, mas é um mar. Pronto. Beleza? Fiz isso aqui. Coloquei. Aqui eu já vou ter o fundo no meu game, né? Horrível, mas vamos lá. Fazendo rapidinho aqui. Faz de conta que isso aqui é o fundo do mar. Então vamos lá. Como é que a gente adicionaria um barco nesse mar?
né? Simples. A gente vem aqui na pasta, já tem esse barquinho aqui, a gente arrasta para dentro, solta aqui. Pronto, já temos o nosso barco. Nosso barco dentro do mar. E agora, o que é que a gente faz? Por enquanto, nada, né? Ele não está fazendo nada. Vamos ver como é que ficou. Você vai clicar aqui, ó. Home Layout. Olha como é fácil você já ir construindo o seu game e olhando como ele está ficando. Não, ele executa, pronto. Quando eu mexer, ele não faz nada, por quê? Porque a gente não disse para ele fazer nada, né? Então já temos isso no jogo. Agora, isso aí, pessoal, são artes bem simples e feias, né? Você imagina com uma artezinha bonitinha. Então vamos lá. A gente quer que esse barco ande feito um barco mesmo, né? Então a gente clica nele. Como eu falei da questão dos comportamentos, a gente vem aqui em Behavior. Deixa eu deixar aqui. A gente vem aqui em Behavior, aqui do lado esquerdo, que são comportamentos. E vamos adicionar um comportamento a ele aqui, ó. Clica no mais. E esse comportamento é como se fosse o carro, né? Você poderia utilizar ele também para o carro. Como eu falei aqui, ó, tem uma plataforma, 8 direções que usam muito em RPG, vários outros aqui. E fora plugins que você pode ir adicionando, aqui eu só tenho um, mas você tem vários que fazem muitas coisas já. Então vamos aqui adicionar esse comportamento de carro, que é similar ao movimento de um barco. Beleza. Só o fato de eu fazer isso, vamos executar agora. Meu barco já anda. Eu estou apertando aqui nas setinhas. Ele já anda aqui. Aí tá vendo aqui que ele saiu da tela. Tem como a gente controlar para ele não sair da tela. Ó, vê a velocidade como tá rápida, né? Tá bem rápida. Viu como a gente já tem, com 2 cliques a gente já tem um cenário com o barquinho andando. Ou seja, a gente poderia colocar itens aqui, poderia fazer ele atirar, poderia fazer ele explorar mais longe. Então vamos lá. Mais um comportamento para a gente botar nele aqui. Vamos adicionar um comportamento nele aqui, que é para a câmera seguir ele, né? Porque quando ele sair da tela, a gente quer que a câmera vá seguindo ele. Olha aqui, o scroll to. Pronto. Só em fazer isso, a câmera já vai seguir ele. Quando ele sair dessa área pontilhada, ele vai explorar toda a área. A gente não achou ele muito rápido, né? Eu achei. Então aqui, ó, velocidade. 350, vamos botar 200. A aceleração estava 200, vamos botar 100. Pronto. Vamos dar o play agora para a gente ver o que a gente já tem. Pronto, vê que ele está mais lento. Olha só, já está explorando o resto do cenário, né? Vejam só. O que a gente fez, pessoal, não sei nem quantos minutos está de vídeo, mas em poucos cliques, né? E eu mesmo para fazer aquele batalha naval de numerozinho, né? De letras. Então vamos lá, a gente quer o que? Não, a batalha seria uma batalha. Vamos fazer aqui uma bala para esse barquinho atirar, né? Para a gente ver como é que ele funciona a questão da programação dele, dos eventos. Vamos clicar aqui. Vou selar no silencioso aqui. Vamos clicar aqui 2 vezes fora dessa área do game e vamos adicionar um sprite, que é esse aqui, esse desenho aqui, que pode ser um personagem, um cenário, né? Clica 2 vezes. Pronto, o barco é um sprite, mas eu adicionei arrastando e soltando aqui dentro. A outra forma é a gente fazer assim. Pronto. Aqui eu quero fazer a balazinha, né? Então vou aqui, o tamanho desse quadrado tá 250, 250, eu vou botar 8. 8 de largura, por 8 de comprimento. Pronto, 8 e 8. E vamos colorir ele de vermelho. Pronto. Já temos a nossa balinha aqui, tá vendo ela aqui no cantinho, ó? E vamos chamar ela de bala. Pronto. E vamos atribuir o comportamento a ela de uma bala. Selecionamos aqui, vamos aqui em comportamento, a behavior. Adicionar comportamento que já tem aqui, que é bullet. Aqui, pronto. A gente já está transformando ela numa bala. Tranquilo. E agora, como fazer o barquinho atirar? Então, é na parte que a gente vem aqui no Event Sheet, que é a folha de eventos, né? É onde faz a questão da programação, entre aspas, que a gente
não precisa digitar código nenhum, né? Então, o que é que a gente quer? A gente quer que, um exemplo, quando a gente aperte o X, o barquinho atire, beleza? Então, primeiro, vamos adicionar o teclado, né? Para que o jogo ele reconheça o teclado. Tem aqui, cadê o keyboard? Se vocês estiverem vendo primeiro que eu. Deixa eu botar aqui. Aqui, keyboard. Pronto. Clica 2 vezes, espera esses 5 segundos aqui. Pronto. Nosso game já vai aceitar qualquer comando de qualquer tecla do teclado que a gente der a ordem aqui. Tá bom? Então vamos lá. O que é que a gente quer fazer? Pronto. Essa aqui é a folha de eventos. É aqui que você. Muita coisa faz automática, né? Adicionando comportamentos, tudo, mas algumas coisas você pode dizer que quer que ele faça quando aconteça alguma situação. Então são chamados de eventos, né? Então vamos adicionar um evento. Qual é o evento que eu quero? Eu quero que quando eu clique no teclado, né? Então lá, escolhe o teclado, ou seja, e aqui tem tudo que eu posso fazer com o teclado. A gente quer o quê? On key pressed. Quando eu clicar em uma tecla do teclado, né? Tecla do teclado, mas é isso mesmo. Clica 2 vezes, aí ele pergunta, que tecla é essa? Aí eu vou aqui e vou escolher a tecla. Pronto. Aí eu vou vir no teclado agora, ó, apertar o X. Pronto. Tá vendo aí? E clique em OK. E OK novamente. Ou seja, quando eu apertar a tecla X, aí o que é que a gente quer que ele faça? Aqui é a ação. Quando eu apertar o X, eu quero que adicionar a ação. Quero que o barco ele atire aquela balinha vermelha, né? Então, a gente vai o quê? Tem essa funçãozinha, quando eles têm várias funções prontas, olha o tanto de função que tem, ó. Imagina aí, tanta possibilidade que pode fazer. Então a gente aqui, ó, spawnar outro objeto, aqui, spawnar um objeto. Clicou 2 vezes, aí ele pergunta, que objeto é esse? Aí eu clico aqui, ó, para escolher o objeto. É a balazinha vermelha. Pronto, selecionei a bala vermelha, ok, ok novamente. Então, lendo aqui, esses nossos comandos, quando eu apertar a tecla X no teclado, o barco vai atirar a balazinha vermelha. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Ele está andando normal. Vou apertar o X agora. Pronto. Pronto. Aqui você já faz uma guerra. Frente, vai para trás. E você vê que a balinha está saindo do meio dele, mas eu posso facilmente colocar para ela sair daqui, ou desenhar um canhãozinho aqui. Você escolhe de onde sai a bala. Então, pessoal, você viu aí que em poucos minutos, sem precisar de nem questão de arte, a gente já tem uma mecânica interessante que a gente conseguiu criar um cenário feio, mas conseguiu, que poderia, se tivesse uma imagem bonita, colocar. Colocou um barquinho aqui simples que eu já tinha desenhado, mas pode ser um barco mais trabalhado, e fazer ele atirar. Tudo isso sem digitar uma linha de código, só adicionando comportamentos. E a questão das folhas de eventos, a gente fez aqui, ó, uma simples ação, uma simples condição. E já temos algo bem interessante. E se a gente quiser colocar para alguém testar isso aí, claro que assim, a gente nem terminou ainda nada isso aí. Você vai vir aqui exportar e a gente já tem um arquivo para colocar na web e jogar. Beleza? Então, pessoal, é por essas e outras que eu acho essa ferramenta fantástica, né? E eu trabalho com ela desde 2016 e, assim, é fantástico que você pode fazer em pouquíssimo tempo, explorando a questão dos eventos, comportamentos e essa facilidade é que me encantou, beleza? Então, pessoal, vamos ver agora o que é que você é capaz de desenvolver usando o Construct, né? Que tipo de jogo você consegue e que não consegue desenvolver através do Construct, né? Um exemplo, jogos de plataforma, né? Estilo Super Mario, Alex Kidd, aqueles tipos de jogos. Puzzle, né? Aqueles diversos jogos, tanto de quebra-cabeça como aqueles de desafios também. RPG também. Jogos educativos, jogo de corrida. Em resumo, qualquer game 2D, né? Ou 2.5D, que são os chamados isométricos, né? Que você tem a sensação que ele é 3D. Ou seja, qualquer jogo desse que sua criatividade for capaz de criar, né? Como eu digo, é uma ferramenta bem poderosa que praticamente qualquer jogo 2D que você queira criar,
você consegue através do Construct, né? Claro, quanto mais conhecimento você vai tendo, você vai abrindo o seu leque de conhecimento para desenvolver cada vez mais jogos melhores, né? Então, em resumo, é isso. E o que você não consegue fazer com criar com Construct? Um exemplo, aqueles jogos 3D pesados, tipo Free Fire, né? Ali realmente eles necessitam de game engines bem mais robustas, questão de código também, você precisa de computadores mais potentes, né? Diferente do Construct, que numa máquina simples você consegue rodar. Até mesmo o Construct 3 você consegue rodar, desenvolver jogos através do celular ou tablet, né? Se bem que eu prefiro mais pelo computador, mas você consegue também. Então, assim, aqueles jogos de mundo infinito, mundo aberto, com 3D, um gráfico muito pesado, muito realista, é, por enquanto, você ainda não faz no Construct, beleza? Se bem que estão tendo constantes atualizações, né? Já tem alguns plugins 3D e alguns jogos bem interessantes em 3D, né? Mas, assim, inicialmente a ferramenta ela é show de bola, como eu digo assim, ó, na minha opinião, a melhor para jogos 2D, né? E 2.5D, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora vamos entender o método, né? Vamos falar um pouquinho do método que eu utilizo, que eu aprendi, que eu criei para poder desenvolver os meus jogos, beleza? Então, primeiro, o que eu tenho a dizer a você é não publique um jogo excelente. Parece até assim, é contra-intuitivo, né? Isso aí, tá? Eu vou publicar um jogo ruim? Não, você vai entender nessa sequência da nossa aula que essa mentalidade de querer publicar um jogo excelente, ela vai atrapalhar você no desenvolvimento de jogos, né? Você não vai conseguir realizar aquele seu sonho de publicar o seu jogo, tá bom? Você fica com essa cara aí, o quê? Né? Então vamos lá. Aqui é como geralmente acontece, né? Na grande parte, 90% dos desenvolvedores de jogos, eles começam assim. Ele tem uma ideia genial, né? Caramba, tive uma ideia genial agora, vou fazer um game incrível, né? Começa pela ideia, é a ideia genial. Depois ele vai pensando nos efeitos sonoros perfeitos, na músicas perfeitas, imagens perfeitas para os seus jogos, né? Ele vai criando essa expectativa de tudo isso, né? A sua ideia genial com os seus gráficos e efeitos sonoros perfeitos, né? E também, claro, ele já vai mentalizando diversas mecânicas diferentes, né? Em um game só, mecânica do jogo X, Y, Z, e uma mecânica que ele mesmo pensou, a quantidade de fases, fase disso, fase daquilo, da neve, do gelo, do espaço, tudo isso ele vai montando essa ideia, né, de fazer isso. Aí passa meses, né, implementando, procurando as imagens perfeitas, os sons perfeitos, e criando várias mecânicas, aprendendo diversos tipos de mecânicas para implementar, né? E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Aí assim, ele percebe que o game ficou grande demais, né? Ficou grande demais, ou seja, ele não sabe nem quanto tempo mais ele vai demorar para terminar aquilo que ele começou. Tem coisa que ele mais nem lembra da ideia inicial e ele acaba abandonando o projeto, né? Infelizmente. Aí acaba ficando desmotivado, né? Ele pensa que desenvolver jogos é complicado demais, que aquilo não é para ele, né? É uma coisa muito complexa, que ele nunca consegue terminar um jogo. E acontece outra coisa, que é o que? Ou ele desiste, né? E não, desenvolver jogos não é para mim, ele vai seguir a vida, tentar outra coisa, abandonar esse sonho. Ou, o que é bem comum, antes de terminar a primeira ideia genial, ele abandona o projeto e tem outra ideia super genial. E quando ele tem essa ideia super genial, o que é que ele faz? Aí começa tudo de novo. Vamos lá. Ideia genial, sons perfeitos, imagens perfeitas, diversas mecânicas, fases e tal. E fica um ciclo vicioso que ele inicia vários jogos e não consegue terminar nenhum, né? Não fica com um jogo sequer publicado. Ele fica com diversos jogos perfeitos na cabeça dele, né?
pela metade, nunca publicados, que nunca botou nenhum amigo para jogar, nunca ninguém teve a oportunidade de jogar. Então esse, pessoal, é um ciclo vicioso. Eu não sei se você está nesse ciclo vicioso, se você já passou por isso, né? Então, se passou por isso, a gente vai mostrar agora uma forma que você não caia. E se você nunca passou por isso, né, você é um felizardo que vai ter a oportunidade agora de aprender a não cair nisso aí. Então vamos ver que é esse nosso método, que é o tudo vira game, né? Ele simplificando ele, ou seja, assim, ele segue alguns passos simples, né, porém muito importantes. Nele, você publica o seu game de forma rápida, não tem todo esse dilema, essa saga aí para você publicar seu jogo, ou seja, ele é publicado rápido. Você colhe feedbacks, né, do melhor feedback possível, que são o feedback dos usuários, de quem está jogando, né, feedbacks positivos e negativos. Os negativos são os melhores, que faz com que você corrija e melhore seu jogo. E você, assim, colhendo esses feedbacks, você realiza melhorias inteligentes, né? Que são o quê? São as melhorias direcionadas ao feedback, ou seja, ao que o jogador quer. Você não faz um jogo para você, você faz um jogo que o seu jogador fique feliz em jogar, né? Então, o nosso objetivo é servir ao público, né? Que são os gamers, né? A gente cria um jogo que nós queremos, mas também recebemos muitos feedbacks interessantes do público, né? Que joga. Então, isso é o que eu acho que, que eu, que eu digo que são as melhorias inteligentes, beleza? Às vezes o que eu acho não é o que o jogador quer. Então, vamos lá. No nosso método, não se começa pela ideia, se começa pelo tema. Por quê? Você começando pelo tema, ele já vai lhe abrir um leque de opções, né? E assim, e ele vai abrir a sua mente, porque assim, você começando por uma ideia, você vai tentar, no exemplo anterior, encaixar um tema na sua ideia, né? É a ordem inversa. Muita gente pensa que começa pela ideia, mas não, você começa com um tema. Pronto, o meu tema é o exemplo do Papa Capim, né? O tema, o meme, eu tive a ideia, rapaz, eu queria fazer um jogo desse cara. É o tema, ele era o tema, né? Aí a partir daí, o que é que a gente faz? Próximo passo. A gente vê uma coisa importante, que é a história. A história desse tema, a história real, que, por exemplo, do Papacapim era um cara divertido, um meme, um cara engraçado, que ele admirava muito aquele passarinho dele e tal, né? E dessa história real, você cria a história do game, que muitas vezes pode ser a mesma história, né? Uma história baseada no real. Mas você pode criar a história do game, né? Que no meu caso, era o personagem, né? Que era o Dinho, o objetivo dele era capturar as melodias que eram soltadas pelo papacapim. Ou seja, o papacapim ficava voando, cantando, e as notas musicais caindo, e ele coletando aquilo ali, né? E tem a questão da mosca, foi outro vídeo que ele fez que ele engoliu uma mosca, né? Então, assim, através dessa história real dele, foi que eu fiz. Você consegue coletar vários elementos para os jogos, né? Ou seja, rapaz, eu vou pensar quem seria o inimigo para o Dinho Cap. O inimigo ali seria a mosca, por exemplo. A mosca que ele estava gravando um dos vídeos dele, ele foi, engoliu e começou a tossir. E até tem uma frase engraçada que fala, engoliu uma mosca, né? Aí, ou seja, toda vez que a mosca batia nele no game, eu botava esse áudiozinho dele dizendo engoliu uma mosca. Ou seja, você vê aqui o tema, você criou a história, dessa história você já extrai os elementos do game, né? O personagem principal, um colecionável que foi a nota musical, um inimigo que foi a mosca, e assim vai. Ou seja, olha como abre a mente para a criatividade, né? Aí depois disso você tem a ideia, né? Que já fica bem em conjunto, ou seja, a ideia é o quê? Que mecânica eu vou utilizar, né? Que tipo de jogo, vai ser uma plataforma, vai ser um de corrida, vai ser um de tiro, vai ser de alguma coisa, porque você já tem todo esse arcabouço aqui de elementos para abrir sua mente, né? Ou seja, a ideia ela surge naturalmente. E pronto. E com a ideia, aí você tem aqui mais a parte técnica, né? Que a gente vê isso bem aprofundado no curso, que tem o quê? Tem o rascunho, que é uma técnica de você não perder tempo,
para publicar o game mais rápido e até mesmo matar algumas ideias antes mesmo de você botar a mão na massa. Isso aqui lhe ajuda bastante, ele dá um direcionamento para você não perder tempo. Tem a questão da mecânica, né, que você testa a questão das variáveis, velocidade, tipo de jogo, a jogabilidade. E aqui, pessoal, um item muito importante que o pessoal esquece, né? Você viu que esse item gamificação nem tinha no método anterior aqui. Que é o quê? O pessoal esquece de colocar gamificação nos jogos, ou seja, algo que vá motivando o seu jogador a jogar cada vez mais, a querer jogar, a querer passar de fase, a querer passar mais tempo no jogo, a achar ele divertido, até aquela competição. Então existem diversas formas de gamificar. Ou seja, no nosso método é obrigatório você colocar alguns itens de gamificação antes de publicar. E tem itens simples que você coloca em poucos minutinhos, já fica gamificado e depois você vai implementando mais, tá bom? Aí depois vem o acabamento da publicação, é você questão de fazer aquela a revisão, ver se não tem algum bug aparente e tal, e publica, tá bom? Sem muito moído. Publicou. Aí depois que publica, é que fica uma parte bem interessante que muita gente esquece. Publica seu game, quando consegue publicar, publica e abandona, né? Mas não, essa parte aqui é interessante, é a observação, que é o quê? É você mesmo jogar, e às vezes você depois que joga, você vê uma coisa que não ficou tão legal. É você observar os seus usuários jogando e também os comentários, pessoal. Quanto mais gente jogar seu jogo, mais gente comentar, você pode até incentivar, né, pessoas a comentarem, a dar as dicas. E o pessoal comenta mesmo quando joga, diz o que é bom, diz o que é ruim. E quando tinha um comentário negativo, eu adorava porque eu conseguia, através tanto do método quanto das ferramentas, eu pegava essa observação que o usuário fazia a atualização e já publicava. Beleza? Então, é justamente isso. Depois que você faz isso, você observa, faz as atualizações e publica. E isso vira um ciclo, né? Ou seja, a primeira versão, isso aqui você faz bem rápido, é simples. E aqui, pessoal, é que está também o segredo. Porque você vai observando e vai publicando, observando e publicando e melhorando o game cada vez mais através do feedback dos seus jogadores. Beleza? Então, depois você vai melhorando a questão dos áudios, pode ir melhorando a questão do gráfico, pode aumentando o número de fases para o seu game crescer e ficar grande, né? Como o usuário queria antes, como o desenvolvedor, né? Do método que eu passei, o tradicional. Que é logo de uma vez, não. E você vai crescendo de acordo com o que o seu usuário vai gostando, né? Vai crescendo de forma bem orgânica e assim, e sem perder tempo, não é isso? Aí o que é que isso acontece, pessoal? Ou seja, você vai ter o seu game publicado rápido e não vai correr o risco de quê? De desmotivar, né? E nunca publicar o seu game como acontece no exemplo antigo, né? Na forma errada de fazer, ao meu ver, tá bom? Então, assim, a gente, no nosso curso, a gente aprofunda cada item desse, né? Temos muitas aulas para cada item desse, desenvolvendo toda a parte teórica também e a parte prática. E bem como a gente aprende a questão das ferramentas de forma prática, né? Aprendendo a fazer diversos jogos, beleza? Então, pessoal, se você quer aprofundar mais nesse tema, né? Saber o passo a passo de como desenvolver esse método, você quer ter um acompanhamento, se você quiser ter uma comunidade que vai crescendo junto com você, né? No desenvolvimento de jogos. Se você quer tirar suas ideias do papel, né? Transformá-las em games, né? Parar de só ter ideias e não conseguir publicar, né? Iniciar um jogo e terminar. Tudo isso, eu tenho esse curso aqui para te ajudar, tá bom? Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, tirar suas ideias do papel e realmente criar seus games e publicá-los, esse curso aqui pode te ajudar, beleza? Ele é, pessoal, 100% online. Aí quais as vantagens disso, né? Ou seja, você assiste de onde e quando quiser. Você não vai gastar com gasolina ou com passagem para poder se deslocar até um local para assistir o curso. Você vai assistir no conforto da sua casa. Basta você ter um computador com acesso à internet, ou um tablet, ou um celular. Você vai poder fazer o curso sem problema. Outra coisa, você adequa o curso à sua rotina e não o contrário.
né? Quando você tem um curso presencial, você tem que ir naquele horário para tal local. E aqui não. Ele está online, está gravado, você assiste no horário que você quiser, seja de manhã, ou à tarde, ou à madrugada. O horário melhor da sua rotina você que vai fazer, beleza? E você pode ver e rever quantas vezes quiser. Eu, particularmente, adoro curso online por causa disso também, né? Porque eu assisto uma aula, aí se ficou alguma dúvida eu revejo, né? É, vou refazer alguma parte, tá lá, só gravado, ou seja, você tem lá o professor, a aula gravada na sua tela, coisa que no presencial você não tem. Você perdeu aquela aula, ficou por alguma desatenção, alguma coisa, faltou e aquilo não volta mais, tá bom? Essa é uma vantagem. E agora eu vou mostrar a vocês um pouco só a interface, né? Para você ver a estrutura do nosso curso online, como é que você vai fazer. Pronto, esse é o ambiente aqui do nosso curso, né? Desculpem a careta aqui, mas sempre para numa careta. E como vocês veem, pessoal, você pode, a partir do momento que você adquire, que você faz sua inscrição, você recebe o login e a senha no seu e-mail, já tem um acesso imediato, né? E assiste nesse ambiente. Estou mostrando aqui no computador, mas você pode assistir no tablet, no celular, basta ter acesso à internet. Aqui são os módulos, né? Que eu ainda estou adicionando mais alguns. O que é que acontece? Aí temos, como eu disse, a parte teórica, que é teórica entre aspas, né? Você vai ver a teoria com exemplos na prática. A gente fala sobre o tema. Inclusive, eu posso adicionar arquivos. Aqui tem um arquivo bem interessante, que é essa planilha, que vai ser um guia para você fazer a questão do desenvolver o seu tema, a história, os elementos do seu jogo. Então, com essa aula e essa planilha aqui, já vai abrir sua mente para muita coisa. Temos a parte também a mecânica do game, né? A gente destrincha bem aquela mecânica, o rascunho, todos aqueles itens, né? Itens do diagrama que eu mostrei, o acabamento. A parte de gamificação, que é importantíssima, que é o que deixa o nosso jogo divertido, o que deixa os alunos engajados. A parte de lógica e algoritmo, muita gente esquece, né? Que o quê? Que como esse curso é do zero, se você nunca programou, nunca fez nada, ou seja, você é capaz de acompanhar esse curso, porque ele começa ensinando desde a lógica, o que é uma lógica, o que é um algoritmo, de forma bem simples, descomplicada e com exemplos práticos do seu dia a dia, né? Para você poder desenvolver os seus jogos. Vamos conhecer as ferramentas, a questão de como fazer o download do Construct, a interface dele, instalação, o Construct 3 a gente vai também dar uma explorada boa nele. E depois que a gente faz todas essas partes aqui, o que é que a gente faz? A gente vai aprender na prática as ferramentas do Construct. Temos aqui, ó, começando com jogos mais simples, pessoal, até jogos mais complexos, porque cada jogo a gente vai aprendendo uma ferramenta nova, cada jogo a gente vai aprendendo um macete novo, uma função, um behavior, né? Então a gente começa do mais simples até o mais complexo para poder, no final do curso, que eu acho que o curso nunca vai ter fim, eu sempre vou estar atualizando isso aí, a gente vai tendo autonomia, né, de fazer os jogos que vierem à nossa mente, tá bom? Então, assim, começa dos mais simples, né? Aí depois que a gente terminar o mais simples aqui, a gente já vai aprender como publicar, como exportar ele, ó, como publicar, como disponibilizar o arquivo para baixar. E aí, como eu disse, vamos, ó, evoluindo com outros jogos que já vão fazer com que a gente aprenda novas habilidades, beleza? E é assim, vão ser diversos jogos que eu vou adicionando a cada tempo, como eu disse, eu nunca vou parar de atualizar. E aí você vai aumentando o seu conhecimento nessa questão do desenvolvimento dos jogos, tá bom? Conhecendo a ferramenta e abrindo o seu leque de opções para que você consiga sempre, como eu digo, transformar tudo em game, né? Tudo vira game, para que suas ideias, você mesmo, sozinho, que não precise assistir um tutorial, assistir uma coisa, esse curso é para você ter autonomia. Você vai aprender, conhecer as ferramentas, aprender na prática como se usa elas, da mais simples, né, ferramenta até a, as mais complexas do Construct. E isso aí vai ser um conjunto de, como se fosse um canivete, né? Você está com um canivete que só tem uma faquinha e depois vai abrindo. Quando for no final do curso, vai estar com um canivete suíço de várias ferramentas que você vai poder
fazer o jogo que vem à sua mente. E para o curso você vai ter acesso imediato. Ou seja, assim que o pagamento for confirmado, você vai receber a senha e já vai poder começar hoje mesmo, né? Começando hoje mesmo, você já vai poder tirar suas ideias do papel e iniciar o seu desenvolvimento de jogos. Beleza? O acesso é imediato. Você pode começar agora mesmo. Você vai ter acesso à comunidade, que eu chamo de comunidade GSC, né? Que é a Games Sem Código. Que é o que, pessoal? Vai ter muitas pessoas com a mesma mentalidade sua, querendo aprender a desenvolver jogos. Então, ou seja, o poder de uma comunidade é muito importante, porque você tem uma dúvida, alguém ali já teve aquela dúvida, já conseguiu resolver, então vocês interagem e um vai ajudando o outro e assim a comunidade só cresce e a inteligência coletiva ela é bem maior do que a inteligência individual. Isso aí já é comprovado, tá bom? Então você vai ter acesso a essa comunidade. Você vai ter suporte, nós vamos dar suporte, né? Você tiver alguma dúvida em nossas aulas, pode mandar mensagem. A gente vai responder, procurar sanar e lhe dar todo esse apoio. Como eu falei, vamos ter atualizações constantes, né? O mundo da tecnologia e principalmente dos games, ele não para, né? Então, sempre que tiver uma novidade, a gente vai atualizando com novos vídeos, com novas aulas, com novos jogos, né? Então, isso aí é uma coisa que nunca vai parar, tá bom? E agora vamos para uma parte bem interessante, que são os bônus, né? Que a gente está lançando para esse curso. Que é o primeiro bônus. Esse primeiro bônus aqui, pessoal, já é um outro curso que eu tenho, que ele já vai de bônus nesse Games Sem Código. É o Games que Educam. Por quê? Eu desenvolvi uma metodologia para, até com a expertise que eu tive para fazer para os meus filhos, né? Os games educativos, para que qualquer pessoa possa construir de forma prática, rápida e eficiente jogos educativos, seja para crianças especiais, seja para alunos do ensino fundamental, universidades, até mesmo empresas, né? Ou seja, se você tem uma mensagem para passar, um conteúdo para ser aplicado, você pode transformar isso em game, tá bom? Então esse curso aqui você vai aprender também de forma bem prática e simples como eu implemento essa metodologia, tá bom? Então esse aí vai totalmente free, vai como bônus. E esse segundo bônus, pessoal, são imagens e efeitos sonoros. Você, primeiramente, todo jogo que a gente for fazer em nosso curso, você já vai receber tudo, né? Todas as imagens que eu for utilizar, você vai receber as músicas, os efeitos sonoros, ou seja, o que eu tiver mexendo aqui, você vai ter aí para você, totalmente grátis. E também eu vou ensinar você onde conseguir essas imagens, né, e esses efeitos sonoros e músicas de qualidade, de forma gratuita, né, para você utilizar nos seus jogos sem problema, tá bom? Vai ter isso também. No bônus 3, eu vou fornecer para você 10 templates de jogos, né, feitos no Construct. Que é o quê? Que é justamente aquele arquivo quando você vai fazer o game, onde tem tem os sons, tem as imagens, tem a programação dos eventos. Ou seja, ele é o jogo completo, né? Ele é justamente o arquivo que eu vendo, né, para os clientes fora do país, que é geralmente entre 18 a 22 dólares, na média de 20 dólares, né, cada um. Então vocês vão receber 10, né? Um por mês. Todo mês eu vou liberar um template daquele para você. E para que ele é bom? Porque você pode tanto aprender com ele, né? Como você pode modificar as imagens e fazer um novo game com outra temática, né? Você pode adaptar ele, como eu digo, para outra temática e vender para uma empresa, né? E são infinitas possibilidades, tá bom? Então temos mais esse bônus aí. Aí você está perguntando, né, quanto seria o investimento, né, para fazer parte da comunidade Games Sem Código. Vamos relembrar tudo que você vai ter. Você vai poder criar e publicar seus jogos, né, ou seja, tirar as suas ideias do papel e transformar em games. Você vai ter acesso à comunidade de Games Sem Código, né, que a gente já falou todos os benefícios da comunidade. Você vai ter suporte. Você vai ter direito às atualizações, né? Toda atualização do curso você vai receber. Você vai ter o material incluso. Você vai ter de bônus também o curso Games que Educam, que só ele, o valor dele seria 197. E você vai ter os 10 templates.
que na média de vendendo a $20, eu estou dizendo vendendo onde eu vendo, mas se você vender para uma empresa, você pode cobrar bem mais caro que isso. Muito, muito mais caro. E só aí já tem o quê? $200, né? Em templates. Então, como eu disse, pessoal, você só com os templates, que é o bônus número 3 você já teria $200, que na cotação de hoje tá o quê? Tá 992, né? E a tendência é aumentar, infelizmente. Mas ok, você já teria esse bônus aí de R$ 992, né? E para ter acesso a tudo isso, esse valor inicial eu estou colocando de 197. E não é apenas um ano de acesso. Por esse valor, você vai ter direito a 2 anos de acesso. Beleza? E eu não sei nem por quanto tempo vai ficar esse valor e também essa quantidade do tempo de acesso. Então, assim, como eu estou mostrando aqui, só de bônus de templates já teria 992, fora os outros itens que a gente falou. Tá bom, pessoal? Então, R$ 197 por 2 anos de acesso e todos esses bônus, ele daria o quê? Também você pode dividir no cartão, que seria 12 de 19 e 66, né, no cartão de crédito. E eu digo a você que para elaborar esse slidezinho aí, eu procurei alguma coisa que fosse R$ 20, mas hoje em dia tá difícil. Então, é o mesmo que o que um hambúrguer. Geralmente, se você pesquisar muito, você pode ser que ache um hambúrguer ainda por R$ 20, por R$ 19, né? Ou um par de meias, né? Ou seja, um, o que você vai pagar nesse curso para ter os 2 anos de acesso e todos esses benefícios da comunidade Games Sem Código é equivalente a um sanduíche por mês ou um par de meias por mês, né? E a utilidade do conhecimento, pessoal, é algo que ninguém tira de você, né? Um sanduíche você comeu, depois ele vai para o destino dele, mas o conhecimento não. Isso aqui pode abrir portas tanto para você realizar sonhos como desenvolver os seus jogos, né? Colocar esse seu objetivo da ideia no papel, você criar um jogo, publicar para todo mundo, como também a chance de emprego, né? O mercado de games ele é o que mais cresce atualmente. É, até no ramo de diversão ele supera música e cinema, né? Para você ter ideia. E profissionais dessa área são muito requisitados, tá bom? Então, assim, você pode aprender uma profissão pagando apenas esses 19 por mês. Um sanduíche por mês, beleza? E o risco é todo meu. Por quê? Porque caso você entre e não gostar, por algum motivo, você tem 30 dias para entrar, assistir às aulas, fazer as aulas práticas, mexer na ferramenta. E caso você não goste, é como eu digo, o risco é todo meu. Se por algum motivo você não gostar, é só mandar um e-mail e lá eu respondo. Não vou lhe perguntar nem por que você não gostou. Beleza? Na mesma hora a gente faz o reembolso e você fica tranquilo, sem problema. Beleza? Então você tem 30 dias para entrar no curso, para assistir às aulas. Não gostou por algum motivo, qualquer coisa, eu não vou perguntar. Beleza? Você manda um e-mail e na mesma hora a gente faz o reembolso. Tranquilo? O risco é todo meu. E agora eu quero te dar os parabéns, né, por ter assistido até aqui, que realmente mostra que você tem interesse pelo tema, você quer criar seus jogos, quer evoluir, né, quem sabe aprender até uma nova profissão, viu? Então, eu convido para fazer parte da comunidade Games Sem Código, convido para fazer parte do nosso ecossistema de jogos, né? Quero logo mais ver seus games publicados, né? Manda seu game pra gente publica no nosso site também. Então, pessoal, este é o convite. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, será muito bem-vindo. É só clicar aqui no botão aqui abaixo, se inscrever no curso e começar hoje mesmo, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê por aí.